Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Democracia na Prática. Antes de falar sobre o livro, gostaria só de contextualizar o porquê da importância da leitura dessa obra nesse momento que nós estamos vivendo. O judiciário cometeu abusos que elevou o populismo, né, os humores antipolíticos, elevaram o populismo reacionário ao poder. Jair Bolsonaro foi eleito como candidato antissistema, só que o seu maior legado foi o empoderamento do fisiologismo, né, do interesse próprio. Então o que o autor fala aqui nessa obra? Que ao contrário do que se dizia, né, que seria a luta, né, nas eleições ocorridas no final do ano passado para presidente aqui no Brasil, ao invés daquela luta entre o bem e o mal, o que o autor do livro fala aqui que seria o embate do mal contra o mal, ou seja, tanto o candidato, o ex-presidente, quanto o atual presidente que foi eleito, não eram boas opções para o Brasil. E o autor do livro fala com grande propriedade, um grande profissional, militar reformado, engenheiro civil, já teve como militar no Haiti, no Congo, viu as mazelas do povo lá. Ele faz uma analogia, claro, guardando as proporções do sofrimento, né, das mazelas que a população de baixa renda passa aqui no nosso país também, né? Ele coloca, entre outras coisas, né, para fazer as afirmações que ele faz aqui, né? Isso não pede para que o leitor, a leitora concorde ou discorde, é a opinião dele aqui, mas é muito legal. Ele coloca que 1% mais rico do Brasil detém 50% da riqueza do país. Que o Brasil só fica em segundo lugar nessa desigualdade, né, perdendo só para o Catar. Então, assim, como eu disse, não é uma pessoa que sabe o que fala, então já teve, conversando com populações indígenas, em 2019, por exemplo, ele já teve lá no Amazonas, já teve no Pará conversando com os povos, então é uma pessoa, o autor da obra, que tem muita sensatez, muita postura, muita ética. Eu fiz a leitura aqui no formato digital, vou mostrar aqui para vocês, no dispositivo Kindle. Mas eu reproduzi a capa aqui para que o leitor e a leitora pudesse ver como que é a capa colorida, né? Mas vamos lá. A obra, eu costumo dizer que ela está dividida em duas partes, né? Mas eu gosto mais do próximo do final para frente, do apêndice para o final. Por quê? Porque aí ele fica menos didático, o autor ele coloca mais o pensamento dele mesmo, né? O que ele acha dos governantes, né? Tanto do ex-presidente quanto do atual presidente. Então ele coloca mais a opinião dele, como eu disse, não é preciso concordar ou discordar, é a opinião dele, mas é muito interessante o que ele coloca aqui. Por que não tanto da primeira parte? Porque eu achei ele um pouco didático demais, essa primeira parte do livro. Não que seja ruim, não. Mas vou ler aqui para vocês um trecho. O representante precisa estar consciente de que os eleitores o elegeram, porque confiam no seu desempenho e deve corresponder honestamente a essa expectativa. Caso essa confiança seja rompida, o eleitor deve substituir o governante utilizando os recursos legais, né? Ou seja, o voto, enfim, né? Mas como eu disse, fica um pouco didático, parecendo um manual um pouco cartilha, né? Claro que saber o que é certo leva ao agir correto. Então, de repente, para quem não está tão familiarizado, é muito legal. Para quem já conhece também, vale aí um reforço, né? Mas, como eu disse, fica muito assim didático. Quando ele se solta mesmo, da segunda metade para o final, quando ele coloca a opinião dele, né? Aí até um certo desabafo, né? Não que ele tenha ficado surpreendido, porque apesar desse livro ter sido fechado, né, em junho de 2022,
ele já antevia várias coisas que inclusive já ocorreram esse ano. Por exemplo, ele aqui na obra ele fala que o fanatismo levaria à violência. E o que se viu em janeiro último, quando aquela invasão, né, nos prédios dos poderes do Brasil, né, na Câmara, no Senado e no STF, então assim, foram cenas assustadoras, né, e ninguém podia imaginar, né, mas aqui o autor do livro já colocava que o fanatismo levaria a isso. Então não foi surpresa para ele o ex-governante, né, o chefe do executivo, não ter feito um bom governo, né. E ele me lembra, algumas passagens aqui do livro, me lembra muito uma fala do Fernando Henrique Cardoso sobre o presidencialismo de coalizão. Ou seja, quando o presidente é eleito, ele precisa que o seu partido ganhe apoio nas casas, né, legislativas, né, Câmara e Senado, né, porque tudo tem que ser aprovado pelas duas casas. Mas ele fala que isso não pode ser um toma lá da cá, né? Tem que ser um presidencialismo de coalizão, né? De união, e não um presidencialismo de cooptação, né? Que é o velho toma lá da cá. E ele fala que tanto o ex-governante, chefe do executivo, quanto o atual chefe do executivo, eles ainda não perderam, segundo a opinião do autor aqui, essa característica, né? Então, assim, é uma opinião contundente de uma pessoa sensata, um grande profissional, né? Uma pessoa que sabe o que está falando, um grande brasileiro. Então, tá aí uma dica de leitura muito legal, Democracia na Prática para um Brasil Melhor.